Olá, hoje vamos mergulhar num assunto que é crucial para a saúde de muita, mas muita gente mesmo. Como o que a gente coloca no prato pode ser uma das nossas maiores armas na luta contra a pressão alta? E a resposta para essa pergunta, segundo os maiores especialistas em saúde do mundo, é um grande e sonoro sim. Mas a questão que fica é: como? Pois é exatamente isso que a gente vai detalhar aqui, com base no que a ciência já comprovou. Ok, vamos lá. O consenso é bem claro. Antes mesmo de se pensar em medicamentos, a primeira linha de defesa é o estilo de vida. Um estilo de vida mais saudável pode prevenir, ou pelo menos adiar, o aparecimento da hipertensão. É uma ideia poderosa, né? Coloca muito desse controle nas nossas mãos. Mas, para a gente entender de verdade a importância dessas mudanças, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. A hipertensão, que muita gente chama de pressão silenciosa, é um baita desafio de saúde global. A boa notícia é que ela é super gerenciável. E por que silenciosa? Porque muitas vezes ela não dá nenhum sinal, sabe? Nenhum sintoma óbvio. E quando a pessoa percebe, o dano já pode ter começado. Mas o impacto dela, esse sim é barulhento, afetando órgãos vitais como o coração, os rins, até o cérebro. Por isso, não dá para vacilar. Prevenção e controle são as palavras-chave. Beleza, agora vamos para a parte boa, a solução. Se o estilo de vida é a nossa defesa, a alimentação é o nosso ataque. E não é um ataque qualquer não. Existem padrões alimentares que a ciência já testou e comprovou, e que funcionam como um verdadeiro mapa para um coração mais saudável. E no centro dessa estratégia toda, temos duas verdadeiras estrelas da saúde do coração. De um lado, a dieta DASH. O nome já diz tudo, né? É uma sigla em inglês para abordagens dietéticas para parar a hipertensão. E do outro, a super famosa dieta mediterrânea. As duas têm um histórico incrível de bons resultados. E sabe o que é mais legal? Se a gente olhar de perto, os princípios delas são muito parecidos. Não é sobre fazer uma dieta maluca e restritiva. Pelo contrário, o foco é em comida de verdade. É simples. Muitas frutas, legumes e verduras, preferir grãos integrais, laticínios com menos gordura e trocar gorduras saturadas por gorduras boas, as insaturadas, como a do azeite, do abacate e dos peixes. E o resultado disso na prática? Olha, é de cair o queixo. Só de seguir o padrão da dieta DASH, uma pessoa com hipertensão pode diminuir a pressão em até 11 pontos, 11 milímetros de mercúrio. Para você ter uma ideia, esse efeito é parecido com o de alguns remédios para pressão. É muita coisa. Certo, já falamos das dietas. Agora vamos focar em um dos grandes vilões dessa história, o sódio. E é verdade que é meio salgada, é que ele se esconde em lugares que a gente nem imagina. Esse aqui é o número mágico, a meta recomendada pelas diretrizes. Menos de 2 gramas de sódio por dia. Tá, mas o que isso significa? Imagina uma colherzinha de chá de sal de cozinha. É mais ou menos isso, para um dia inteiro. É bem menos do que a maioria das pessoas consome sem nem perceber. E aí vem o pulo do gato. O grande problema, geralmente, não é o sal que a gente coloca na comida em casa. A maior parte do sódio que a gente consome vem escondido, nos alimentos industrializados, nos ultraprocessados. Sabe, embutidos, enlatados, molhos prontos, fast food. Por isso que criar o hábito de ler os rótulos e, claro, priorizar comida fresca faz uma diferença brutal. E olha que incrível o poder que essa mudança tem. Controlar o sódio não só ajuda a baixar a pressão. Em muitos casos, pode até significar precisar de menos remédios ou de uma dose menor. Claro, sempre com acompanhamento de um profissional de saúde, né? Mas é uma ferramenta e tanto. A gente falou bastante de comida, que é a estrela do show, mas ela não joga sozinha nesse time, não. Existem outros 2 fatores do estilo de vida que têm um impacto direto e bem grande na pressão arterial: o controle do peso e o consumo de álcool. E aqui tem uma regrinha de bolso fácil de lembrar e super poderosa. Para cada quilo de peso corporal que se perde, a pressão arterial tende a cair mais ou menos 1 ponto. 1 para 1 é uma relação super direta, o que é um baita incentivo, né? Para a gente ter uma noção mais concreta, perder 5 quilos, o que para muita gente é uma meta bem realista, pode significar uma redução de uns 5 pontos na pressão sistólica. Isso mostra que não precisa de nada radical. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, levam a resultados enormes. Agora, falando de álcool, a palavra mágica é moderação. As recomendações são bem claras e específicas e levam em conta que o corpo de homens e mulheres processa o álcool de forma diferente. Por isso, os limites recomendados são distintos, como a gente pode ver aí. Mas aí fica a dúvida. O que exatamente é um drink? Para essa recomendação não ficar no ar, é importante saber a medida. Um drink padrão é mais ou menos uma latinha de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de destilado. Ter isso em mente ajuda a transformar a recomendação em algo concreto, que dá para medir no dia a dia.
Beleza, a gente já falou de dieta, de sódio, de peso, de álcool. Agora é hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Vamos montar o panorama geral para ver o que realmente funciona. E nessa história toda, tem um herói que às vezes fica meio esquecido: o potássio. Pensa nele como o antissódio. Enquanto o sódio sobe a pressão, o potássio ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e a mandar o excesso de sódio embora. E o melhor de tudo, ele está por toda a parte naquelas dietas que a gente falou, nas frutas, nos legumes, nos feijões. Então, se a gente fosse resumir tudo em um plano de ação, os 3 pontos de maior impacto seriam estes aqui. Primeiro, adotar um padrão alimentar saudável como base. Segundo, ficar de olho no sal escondido lendo rótulos. E terceiro, controlar o peso. Esses são os 3 pilares. E talvez a coisa mais importante disso tudo seja o seguinte: não tem briga. Existe um consenso gigante. As maiores autoridades de saúde do mundo todo, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, todas elas dizem basicamente a mesma coisa. Isso dá uma segurança enorme de que esse é de fato o melhor caminho. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Essa jornada para cuidar da pressão não precisa começar com uma revolução do dia para a noite. Ela pode começar com um passinho de cada vez. Então, a pergunta é: qual pequena mudança, por menor que seja, dá para fazer hoje? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma transformação imensa. Valeu por acompanhar esta análise com a gente.